Bom dia, irmãos. Queridos, vou contar, antes de fazermos a leitura do texto, um capítulo da história dessa igreja. Quando nós estávamos, alguns anos atrás, fazendo a plantação da igreja, essa igreja ela iniciou num pequeno grupo de estudo bíblico na casa, dentro de casa, na sala. E aquilo foi crescendo, crescendo, até que nós tivemos que nos organizar como igreja. E eu, nesse tempo, apenas um estudante de teologia, alguém que gostava e amava as escrituras, chamamos, o Henrique puder aumentar um pouquinho o volume, os irmãos não estão escutando. Tá. Quando nós chamamos o pastor Antônio Neto, que foi aquele que deu cara de igreja para nós, que trouxe, né, o formato de uma congregação, naquele momento eu dizia para ele: pastor, igreja não tem que ter placa. Nós não temos que defender o nome de uma igreja, nós temos que ser a igreja de Cristo. É uma ideia de simplicidade. E naquela época o pastor, amorosamente, lidando com um jovem ainda impetuoso, disse: Fernando, o nome de uma igreja fala muito sobre ela. É importante nós termos um nome. Quando você passa na frente de uma igreja e lê na placa Igreja Milagres do Senhor, você já sabe que doutrina ela segue. Então é importante nós termos um nome que mostre para as pessoas o que nós valorizamos. E aí nós começamos a trabalhar acerca do nome da igreja. Que nome nós poderíamos dar? E aí nomes foram sugeridos e foram escolhidos pelos irmãos daquela época, né? Sugerimos 3 opções e aí o mais votado ganhou. Mas aquela frase que está embaixo do logo da nossa igreja, ela foi não escolhida em votação, mas foi algo que o pastor disse: nós precisamos botar aqui embaixo desse escudo, deste nome, algo que as pessoas vão ler e vão saber qual é a nossa prioridade. Qual é o nosso grande objetivo como igreja? E aí então nós colocamos uma igreja centrada na pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque ao passar pela frente da igreja, ao ler a placa, a pessoa já vai ver: opa, eu sei o que essa igreja valoriza. Só que não basta o nome, nós precisamos de fato fazer isso. Então é importante que nós entendamos que nós devemos ser uma igreja centrada na pregação da palavra de Deus. Ou seja, o nosso foco sempre deve ser pregar a Bíblia. Tudo o que nós fazemos como igreja deve girar em torno do ensino da pregação da palavra de Deus. Então nós nos encontramos nesse sábado para tomar um café com os homens. Qual que foi o centro? As piadas do César. Não. Até aconteceu, né, César? Mas foram poucas. O centro foi a Bíblia, o estudo bíblico, lembrarmos da pregação, tratarmos o texto. Quando nós fazemos o retiro, qual é o foco? Meditação? Não, é palavra do Senhor. A palavra será pregada em um ambiente um pouco diferente do que estamos acostumados, mas o foco sempre é a Bíblia. E quando nós falamos de pregação, na Bíblia, a pregação ela se refere a basicamente compartilhar a mensagem de Deus, conforme nós encontramos neste livro. Quando nós falamos de pregação, nós estamos falando de ensinar, de exortar, de compartilhar aquilo que a Bíblia nos diz com os outros. Na Bíblia, a pregação, ela constantemente está associada aos profetas do Antigo Testamento, que anunciavam a vontade de Deus para o povo. E no Novo Testamento, associado aos apóstolos e aos discípulos que compartilhavam de uma nova boa notícia, o Evangelho. Então, pregação envolve não só lermos as Escrituras, como nós fazemos sempre no início do culto, mas também explicação da Escritura. E também a aplicação daquilo que a Bíblia nos ensina para a nossa vida hoje. Porque a Bíblia ela é um livro vivo. Ela é um livro que continua sendo relevante, que foi relevante no passado, é relevante hoje e será até a consumação dos tempos. Então nós temos como objetivo fazer esse compartilhar da Bíblia. Para quê? Para edificar a vida das pessoas na fé. Para corrigir erros em nossas vidas que a Bíblia não autoriza. E também para encorajar as pessoas em viver em conformidade
com aquilo que Deus espera de nós. Então, toda pregação cristã, toda pregação bíblica, ela não deixa de ser uma espécie de convite para as pessoas. Toda pregação, nós estamos convidando as pessoas a se arrependerem. Se arrependerem por meio do quê? Da exposição da realidade do pecado. Daquilo que a Bíblia nos fala das consequências do pecado entre nós. Ao mesmo tempo que também nós oferecemos um convite para que você creia em Jesus. Para que você possa aprender dele. Para que você possa viver de acordo com os seus ensinamentos. Então, dessa forma, pela pregação ser um convite, ela sempre gera uma reação das pessoas. Há uma reação de quem ouve a pregação. E essas reações, elas podem ser as mais diversas. Pode haver aquela alegria de alguém que entendeu a mensagem, de que fez sentido, e aí então ela abraça essa mensagem com toda a fé que existe nela. Por outro lado, também pode, no extremo oposto, haver reações de desprezo. Talvez até de ódio. Nossa, eu odeio essa mensagem. Eu não quero saber desse Deus que está sendo oferecido. Às vezes, irmãos, ocorrem pessoas que se sentem ofendidas por aquilo que a Bíblia diz. Por que eu fiz todo esse rodeio? Porque esse é o assunto do texto de hoje. Nós temos, no texto que nós vamos ler, Saulo de Tarso, logo depois da sua conversão, já pregando nas sinagogas, naquelas casas de encontro que os judeus faziam para ler as Escrituras, lá na cidade de Damasco. E como eu falei, toda pregação gera reação. E nós veremos aqui que vai acontecer uma pregação e algumas reações em torno dessa pregação. Então, se você já abriu a sua Bíblia no texto de hoje, Atos capítulo 9, nós vamos fazer a leitura desde a segunda parte do verso 19 até o verso 25. Então, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Lembram que isso ocorre logo depois da sua conversão, do encontro com Jesus, ele ficou cego, Ananias foi lá, ele restaurou a sua visão, agora ele é crente, foi batizado inclusive. E logo, nas sinagogas, proclamava, pregava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Irmãos, hoje nós veremos aqui apenas 2 pontos dentro desse texto. No primeiro ponto nós vamos analisar qual era a pregação de Saulo. O que Saulo estava pregando. E no segundo nós veremos a reação dos seus ouvintes. E aí talvez você fique feliz, 2 pontos hoje, calculando, 30 minutos, 40, estamos liberados. Irmãos, os pontos serão longos. Se prepare para 2 pontos longos. Né? Infelizmente, se você não gosta de Bíblia, você não fica aqui muito tempo. A verdade é essa. Então vamos lá. Primeiro ponto, a pregação. Vamos analisar o que Saulo estava pregando ali. E aí eu convido você a olhar de novo para a sua Bíblia, no início, na segunda parte do verso 19 e verso 20, que diz ali o texto: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus.
Lucas ele não nos dá muitos detalhes destes primeiros dias de Saulo como crente. Ele não nos conta ali o que aconteceu logo depois, o que ele andou com Ananias, não andou, ele não nos diz aqui. E às vezes a gente fica curioso com essas coisas, né? Mesma coisa que a Bíblia, o próprio autor de Lucas, o seu evangelho, ele é o único que nos conta um pouquinho sobre a juventude de Jesus. Né? Mas os evangelhos eles suprimem como Jesus era na sua infância, enfim. Irmãos, nós temos que entender que a tarefa naquele tempo de escrever um relato, como o que Lucas se propôs, um evangelho e depois um relato sobre o início da história da igreja, naquele tempo não era uma tarefa nem fácil e nem barata. Era caro escrever naquele momento. Você tinha que ter papiro, você tinha que ter material para fazer a escrita que custava dinheiro. Nós sabemos que Lucas ele foi financiado por um homem a fazer isso. Alguém bancou esse trabalho de Lucas. Então ele tinha que fazer algo conciso, que fosse uma escrita rápida, que chegasse logo à mão do maior número de pessoas possível, e também ele tinha que fazer da forma mais barata possível, dentro dos recursos que ele tinha disponível. Então ele teve que muitas vezes escolher o que relatar. Ele teve que fazer escolhas. Bom, aqui eu vou resumir, aqui eu vou pular um pouquinho e vou contar aquilo que é realmente importante. Então não era importante nós sabermos o dia a dia de Paulo. O Paulo se converteu e na manhã seguinte ele comeu uma boa refeição com pão. Não é necessário a gente saber o que Paulo comia. Nós queríamos saber de fato a história da igreja. Então nós sabemos aqui que Saulo ele permaneceu alguns dias com os cristãos ali em Damasco. Isso nos leva a crer, não precisa estar escrito. Nós já podemos supor que Ananias ajudou Saulo naquele momento, especialmente para ele ser aceito na igreja. Por quê? Porque Saulo era alguém que estava indo até lá para matar crente, para prender crentes. Então Ananias deve ter servido como um instrumento para dizer, irmãos, eu estive presente na conversão dele, Deus me deu uma visão, eu fui lá e tudo isso aconteceu. Então houve todo esse período. Além disso, também podemos supor que havia na vida de Paulo fortes evidências da sua conversão, algo que os outros também poderiam ver, uma transformação radical na sua conduta e certamente no seu desejo em aprender sobre Jesus. Saulo ele era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, mas certamente ele queria aprender o que Jesus ensinou aos discípulos. Ele queria ir lá, parar um pouco para comparar os textos bíblicos e ver como tudo se falava, tudo apontava para Jesus. Certamente tudo isso aconteceu nesses primeiros dias. O que é importante nós sabermos de fato, que pouco tempo depois da sua conversão, Saulo ele já aparece nas sinagogas. Ele já está lá, naqueles lugares onde ele iria de fato ir quando ele sai de Jerusalém. Se você voltar aí no capítulo 9, nos primeiros 2 versículos, o que ele nos diz ali? Que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O objetivo dele era ir nas sinagogas em Damasco, para achar crentes e para prendê-los. E aí nós vemos agora Saulo na sinagoga. Imagino eu que muitas pessoas conheciam Saulo, sabiam acerca da sua missão, do seu objetivo, da sua posição em relação àquele grupo de pessoas, de judeus que estavam lá compartilhando que o Messias já havia vindo e que esse Messias tinha morrido e ressuscitado. Possivelmente as pessoas sabiam de tudo isso. Sabiam que Saulo era um zeloso fariseu, determinado em acabar com a seita dos nazarenos. Mas aí o que eles se deparam na sinagoga? O que eles encontram lá? Um Saulo proclamando, testemunhando, pregando sobre Jesus. E o que ele dizia sobre Jesus? Jesus é um impostor. Jesus é um mentiroso, os seus discípulos têm que ser eliminados. Não. O que ele pregava segundo o texto? Que Jesus é o quê? O Filho de Deus. Anunciava lá, ele pregava que Jesus é
o Filho de Deus. E aqui é muito importante, irmão, nós entendermos o peso dessa afirmação dentro de uma sinagoga judaica. O peso que é dizer que Jesus é o Filho de Deus para um judeu naquele tempo. Por quê, irmãos? Porque diferente de nós, essa expressão judaica de alguém ser o Filho de Deus é muito diferente daquilo que nós pensamos hoje. Irmãos, não é comum nós ouvirmos na nossa cultura coisas do tipo, todos somos filhos de Deus? Não é muito comum? Todo mundo diz, mas todo mundo é filho de Deus. Da onde vem esse entendimento? De que Deus nos criou todos nós, e por isso somos filhos dele. Mas, irmãos, a expressão filho de Deus dentro da cultura judaica e dentro do contexto bíblico é bem diferente disso. No Antigo e no Novo Testamento, a palavra filho, além de ser usada como uma expressão para se referir a um familiar direto seu, né, para aquela corrente da família biológica, a expressão filho também era usada para falar sobre o ofício de alguém, ou sobre características do caráter de alguém. Então, quando a gente diz que Jesus era filho de carpinteiro, isso também significa que possivelmente ele aprendeu aquela profissão do seu pai. Era também o seu ofício. Por exemplo, nós temos o profeta Amós no Antigo Testamento. E lá no capítulo 7 do seu livro, no verso 14, ele diz que ele não era um filho de profeta. Qual a ideia de que o pai dele, meu pai não era profeta? Era isso que ele está expressando lá? Não somente isso, ele está dizendo que ele não fazia parte da escola de profetas daquele tempo. Ele está dizendo, olha, eu sou um profeta levantado por Deus, mas o meu ofício é ser um trabalhador do campo. Ele fala isso no versículo. O meu ofício é criar gado e plantar sicômoros, que é uma espécie de figo selvagem. Então ele está dizendo, olha, eu não sou profeta de formação. Deus me chamou como profeta dentro de uma profissão comum. Eu criava gado, eu plantava no campo. Um outro exemplo que nós vamos encontrar aí no Novo Testamento é a maneira como os apóstolos Tiago e João são chamados. Lembram como é que eles são chamados? Os filhos do trovão. O que isso significa? Que o pai deles era chamado Raio. O meu pai chama Raio. Eles são os filhos do trovão. Não tem nada a ver com isso. Isso se referia ao caráter deles. Possivelmente eles tinham uma natureza forte, intensa, fervorosa. Então eles foram conhecidos como os filhos do trovão. Isso está falando do caráter deles. Então quando Paulo fala, e aqui é um outro exemplo, né? Lá em Gálatas 3:7 ele vai dizer que todos os cristãos são filhos de Abraão. Significa que nós, de maneira sobrenatural, nos tornamos da linhagem, viramos judeus. Cremos e viramos judeus. Agora somos filhos de Abraão. Nós temos o sangue hebraico. Não, irmãos. Ele está dizendo que os cristãos, eles compartilham da mesma fé de Abraão. A fé deles é semelhante à fé dos patriarcas. Então, é importante entendermos que a expressão filho aqui é um indicador de caráter. E isso está presente na compreensão do povo judeu. Portanto, quando Paulo prega e anuncia que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é da mesma natureza de Deus. O Filho é semelhante ao seu Pai. O Filho de Deus é de Deus. Conforme nós cantamos, e conforme diz Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Não é só uma imagem construída, é a expressão exata. Você olha o Filho, você olha a Deus. Para um judeu, irmãos, isso era blasfêmia. Blasfêmia. E aí eu quero que você veja isso abrindo em Mateus 26. Volte aí, deixe o seu dedo em Atos, mas pule ali para Mateus 26. Mateus 26, versos 63 a 65. Mateus 26, versos 63 a 65. Nesse texto, Jesus está sendo julgado. Já é a parte final da sua história.
momentos antes da crucificação. Ele está sendo julgado e acusado de muitos crimes, de acordo com a lei judaica, baseado em falsos depoimentos. E aí, nesses versículos 63 e 65, reparem nessa partezinha do julgamento, que diz que Jesus ele escutou todas as acusações calado. E aí diz o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio. Ele não se defendeu. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus respondendo: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Ou em outras traduções do original poderia ser: é como o Senhor diz. Isso aqui pode ser uma afirmação nesse sentido: é como o Senhor está dizendo. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, blasfemou, por que ainda precisamos de testemunhas? Eis aqui diante de vocês, vocês mesmos ouviram a blasfêmia. Irmãos, a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus é o cerne do cristianismo. Jesus, ele é o Filho. E isso, irmãos, aponta para a natureza divina de Jesus. Isso aponta para a encarnação do Verbo. Isso aponta para a missão redentora do Filho que veio para o mundo redimir o homem do pecado. Isso aponta para a revelação plena de Deus em Jesus. E isso, irmãos, é uma mensagem escandalosa ao judeu. Isso é blasfêmia para o judeu. Então, irmãos, com isso, Saulo, e aí voltando lá para Atos, a parte final do verso 22, ele diz ali que isso deixava, né? Ele confirmava e pregava que Jesus ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias. Ele é o Salvador de Israel. Ele é Deus. E disso aqui nós podemos tirar algumas lições importantes para nós. Irmãos, todos os judeus daquele tempo, eles iriam concordar em uma coisa: a salvação vem por meio do Messias prometido. Todo judeu ia dizer isso. Todo judeu concordaria. Nós estamos aguardando o Messias para a nossa salvação. Ninguém discordaria, nenhum judeu. Todos afirmariam isso com tranquilidade. Eles desejavam ver. Eles queriam, eles esperavam ver o Messias. Esperam até hoje, né? Desejavam viver um tempo prometido por Deus de restauração física e espiritual. O problema, irmãos, é que nem todos, ou melhor, a maioria, rejeitava e rejeita Jesus como sendo esse Messias. Para eles, na expectativa que eles tinham naquele tempo, o Messias seria muito diferente de Jesus. O Messias esperado era um grande rei, uma figura política e militar, que chegaria com pompas de rei, com vitórias dignas de um rei. E aí eles enxergam um Messias que é servo e sofredor, com palavras de misericórdia até para romanos. E eles rejeitaram esse Messias. E aí, diante disso, eu pergunto, irmãos, é possível algum judeu ser salvo crendo na promessa do Messias, mas ao mesmo tempo rejeitando Jesus? A salvação não vem pelo Messias? Vem. Todo mundo concorda, o judeu concorda com isso. Mas é possível alguém ser salvo crendo na vinda de um Messias, mas ao mesmo tempo rejeitando Jesus como Messias? É claro que não pode. O Messias que eles depositavam a sua fé era um Messias criado aqui dentro. Esse Messias, grande rei, grande líder, eles fabricaram essa imagem. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque em nossos dias ocorre um processo semelhante em relação à fé em Jesus. Muitos vão dizer crer em Jesus. Você vai encontrar muitas pessoas dizendo, eu sou cristão, eu creio em Jesus. Mas se você começar a perguntar, então me conte sobre Jesus. Me fale um pouquinho sobre ele. Como você imagina Jesus, como ele é, como é o seu caráter,
você vai perceber que a confiança que aquela pessoa tem depositado é num Jesus diferente do descrito na Bíblia. Existem muitos por aí que dizem crer em Jesus, mas que negam a sua divindade. Que não creem que ele é o Filho de Deus. Mas olha o que João fala em relação aos motivos pelo qual o apóstolo João escreveu o seu evangelho. Ele vai dizer assim, lá em João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenham vida em seu nome. O que João está dizendo? Ele diz, olha, você precisa crer em Jesus para a salvação, mas ao mesmo tempo você não pode crer em qualquer Jesus. Você tem que crer no Jesus que é o Cristo, o Filho de Deus. É preciso crer na sua divindade. Outro texto também de João é João 8:24, onde ele relata as próprias palavras de Jesus. Ele diz, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. E aqui Jesus ele fala sobre eu sou, ele cita isso. Uma referência direta de Jesus à sua própria divindade. Ele está ecoando o nome de Deus do Antigo Testamento. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês morrerão. Jesus está dizendo, se você não crer que eu sou o Filho de Deus, se você não crer que eu sou o próprio Deus, você não pode ser salvo. Você morrerá nos seus pecados. Então, queridos, para que uma pessoa encontre salvação em Jesus, não basta dizer com a boca, eu creio em Jesus. Não basta. Porque assim está cheio este mundo. Pessoas que dizem abertamente, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus. Mas essa fé, essa pessoa do qual ele confia, tem que estar alicerçado naquilo que a Bíblia nos diz sobre Jesus. Portanto, é indispensável que você aprenda da Bíblia. É indispensável. Que você aprenda sobre Jesus de acordo com o texto, para que a nossa confiança possa estar colocada no lugar certo. Para que a pessoa de Jesus na minha cabeça, aquela com a qual eu me relaciono, onde eu deposito as minhas orações, a minha confiança, a minha fé, que esse Jesus não seja fruto da minha imaginação. Porque se esse Jesus for uma imagem construída por mim, eu estarei adorando um Deus que é falso e que não pode me salvar. Irmãos, entenda isso. Isso é importante. Não há como alguém dizer que crê em Jesus, mas que não conhece as suas palavras, que não conhece o que ele ensinou. Não há como. Uma vez o pastor Adriano disse assim, olha, muitos creem no Jesus que ama, mas não no Jesus que manda. Sabe o Jesus que é amor, que perdoa todo mundo, mas o Jesus que exige algo de nós, não, esse não. Não. Eu creio no Jesus amor, que vai salvar todo mundo. Jesus paz e amor, mas nunca justiça. Um Jesus que é conivente com o pecado, um Jesus que passa a mão na cabeça de todos. Irmãos, isso é só religiosidade. Isso é superstição. Isso é inútil para a salvação. Isso é fruto da imaginação da mente humana. Fruto de uma mente corrompida pelo pecado que quer se livrar da ideia de condenação e morte eterna. Sabe o que o homem pecador faz para não ter que lidar com essa realidade? O homem pega e a Bíblia tem coisas boas, mas nem tudo que está ali é verdadeiro. É seletivo. Você cria um Jesus seletivo. Você pega coisas dele só que te interessam e despreza aquilo que não te interessa. Cria um Deus de acordo com a sua própria preferência. Durante essa semana passada, fazendo um devocional em família, estava fazendo a leitura anual bíblica com a esposa, e aí nós estávamos lendo Levítico 24. E aí ele tem um texto que sempre chama a atenção pela dureza. É um texto que apresenta a santidade de Deus de uma maneira que nós não estamos acostumados a ouvir. E aí eu me lembro, no momento eu comentei
com a esposa, né? Olha, nós ouvimos tanto de Deus por aí, as pessoas falam tanto de Deus. Quase todo mundo afirma que crê em Deus. Mas será que se nós lêssemos o texto de Levítico 24, versos 13 a 16, para uma pessoa, ela diria crer nesse Deus que está falando? Eu tenho dúvidas. Olha o que diz esse texto. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Levítico 24, versos 13 a 16, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés. O Senhor, o Deus, aquele que as pessoas dizem crer. Leve o homem que blasfemou para fora do arraial, para fora do acampamento. E todos os que o ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o Senhor, será morto. Sabe que se você ler para esse texto para alguém que diz crer em Deus, mas que não conhece a Bíblia, ele vai dizer: não, eu creio nesse Deus aí mesmo. É esse aí que eu quero. Dificilmente, irmãos. Isso escandaliza. Isso choca muitas vezes. A primeira leitura de textos como esse são duros para nós. Isso é pesado. E aqui, irmãos, é claro que eu estou citando o texto sem me aprofundar em questões teológicas. Isso nos ensina sobre Deus. Mas eu só queria demonstrar para você que isso pode acontecer, de alguém achar que conhece a Deus, mas que esse conhecimento não vem da palavra de Deus. São falsos deuses criados pelas suas próprias ideias e preferências. Por isso é sempre importante nós pensarmos a respeito. E eu quero que você pense sobre isso. Será que o conhecimento que eu tenho sobre Deus e sobre Jesus, aquilo que eu creio sobre eles, tem respaldo na Bíblia? Será que as características do ser de Deus, do ser de Jesus, eu encontro aqui nas Escrituras? Aquilo que eu penso sobre eles, eu encontro respaldo no texto? Porque se nós não encontrarmos, irmãos, nós estamos em idolatria. Nós estamos nos relacionando com Deus que não existe, que não é capaz de ouvir, de fazer nada em nosso favor. Uma outra lição que fica, irmãos, é que muitas vezes a palavra pregada, a pregação, ela pode ser confrontadora para nós. Possivelmente, em uma pregação bíblica, você vai ouvir coisas duras. Coisas que vão doer aos seus ouvidos. Especialmente numa época como nós vivemos. Nós temos os ouvidos mais sensíveis da história da humanidade. Falar qualquer coisa a respeito de masculinidade ou feminilidade, o bicho pega. Já causa revolta, né? Irmãos, certamente não foi fácil para o judeu do primeiro século ouvir sobre o Messias que eles não imaginavam que seria assim. O Messias pregado numa cruz. Isso para eles foi difícil, foi chocante, foi confrontador. Como assim o meu rei libertador está crucificado? Como aquele que vem reinar pode estar morto? Isso foi chocante para o judeu. E possivelmente você ouvirá durante uma pregação bíblica palavras que vão lhe confrontar. Coisas que você vai considerar radicais demais. Coisas em que, em um primeiro momento, você pode até discordar. Chocantes, coisas chocantes aos seus ouvidos. Em algum momento isso vai acontecer, se já não aconteceu. Quem está mais tempo na igreja certamente já passou por isso. Mensagens confrontadoras. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus nos confronta em nosso pecado. A palavra de Deus sempre será chocante aos ouvidos do homem pecador. E aí o que nós devemos fazer quando a pregação nos confronta? Qual deve ser o nosso proceder quando você escuta algo que foi dito e que você considera que não está certo? Ou que é diferente do que você imagina?
O que você deve fazer se você discorda do que está sendo dito? Você precisa ir para a Bíblia. Você precisa ir para as Escrituras e verificar o que foi dito. Irmãos, é isso que muitos judeus fizeram sob a pregação do Messias que morreu e ressuscitou. Outros não, mas muitos fizeram. Quer um exemplo? Pule aí para Atos 17. Atos 17, verso 10 e 11. Veja aqui o relato sobre o povo de Bereia e como eles receberam a pregação chocante de Paulo e Silas. Como que esse povo recebeu a pregação impactante, confrontadora do apóstolo Paulo e seu companheiro de viagem Silas. Ele diz ali: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, a mesma coisa, eles foram lá pregar sobre Jesus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. E o que eles fizeram? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse é o ponto, irmãos. Quando a palavra me confronta, e talvez isso vá acontecer com você em algum momento, talvez você vai achar aqui que o que está sendo dito é duro demais. O que foi dito não é bem assim. Irmãos, se esse for o caso, se em algum momento você for confrontado, faça como o povo de Bereia. Vá para o texto bíblico e compare. Tem base bíblica aquilo que foi dito? Isto está sendo dito na palavra de Deus? É algo defendido pelo texto das Escrituras? Se você chegar à conclusão de que não foi dito, rejeite. Rejeite a mensagem. Diga, não, isso não tem respaldo bíblico. Estou convicto pela minha consciência que o pastor falou, o que esse irmão falou, não está nas Escrituras. Mas, se tiver respaldo, irmãos, se tiver ali a base bíblica, um fundamento bíblico, então, por mais duro que seja, reforme a sua maneira de pensar. Reforme a sua maneira de pensar por meio da Bíblia. Por mais difícil que possa ser, neste momento, confie em Deus e siga a verdade a qualquer custo. Irmãos, isso é discipulado. Isso é o discipulado cristão. Nós chegamos até Cristo cheio de concepções erradas, cheios de pressupostos equivocados. E todo momento a Bíblia vai nos confrontar sobre isso. Agora, o que nós temos que fazer é aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2. Deixem-se renovar. Que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus. Então, irmãos, conforme eu disse ali no início, toda pregação bíblica, ela implica em um convite, em um chamado. Portanto, toda pregação envolverá uma resposta, uma reação, e com Saulo não foi diferente. Agora nós vamos ver a reação dos seus ouvintes. Volte lá para Atos 9. Vamos fazer a leitura dos versos 21 e 22. Diz ali o texto: todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-lo aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Lucas ele descreve agora a reação das pessoas que frequentavam as sinagogas e que ouviram a pregação de Saulo. Logo quando eles ouviram a mensagem que Saulo trazia, as pessoas ficavam extremamente impactadas. Estavam atônitas, diz o texto. Isso aqui é a ideia de espanto, de perplexidade. É como se eles ficassem fora de si. Eles não sabiam como reagir àquilo, não sabiam o que fazer diante daquela mensagem. Então esses são os significados possíveis aqui. A verdade é que a pregação de Saulo abalou o mundo. Abalou o mundo. Havia ali um misto de fascinação, porque a história era incrível. A história é fantástica. A conversão dele, a maneira como ocorre, a ideia de um Messias diferente das expectativas. Tudo era muito incrível.
Mas ao mesmo tempo, essa mensagem incomodava as pessoas. E isso, esse misto de fascinação e incômodo, deixava as pessoas desnorteadas. Eu não sei o que fazer diante disso. Como lidar com uma reviravolta dessas? O cara que perseguia, o cara que prendia cristãos. Como lidar com isso? Aquele que estava vindo até Damasco para perseguir, para prender, mas agora ele está aqui falando que Jesus é o Cristo, o Messias, e que ele agora é um discípulo. E aí o texto diz que Saulo, diante disso, se fortalecia e confundia os judeus. E aqui fortalecer, irmão, não é força física. Aqui a ideia é a capacidade de Saulo demonstrar que Jesus é o Messias. Cada vez mais, mesmo no início do ministério, Saulo ele tinha os melhores argumentos. Ele conseguia defender a divindade de Jesus, o seu caráter messiânico. Ele fazia isso de tal forma que ninguém conseguia refutá-lo. É muito semelhante ao que aconteceu com Estevão. Lembra Estevão? A morte do primeiro discípulo, lá em Atos 6:10, diz que ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão, porque ele apresentava argumentos incontestáveis. E por isso, muito teólogo diz que no dia que Estevão morreu, Saulo estava lá, as capas dos seus executores foram colocadas aos seus pés, diz a palavra de Deus, que naquele dia não foi só as capas que foram colocadas lá, mas também o bastão do ministério de Estevão. Saulo seria aquele que continuaria o trabalho missionário de Estevão. Saulo seria aquele que faria a pregação missionária da história da igreja. E Saulo estava fazendo isso com sucesso. Quanto mais Saulo pregava, mais confusas as pessoas ficavam. Mais desnorteados a comunidade judaica ficava. E essas reações, irmãos, elas vão começar a mudar com o tempo. Elas passam de não saber o que fazer com ele para um norte claro. Agora nós sabemos o que fazer. Nós vamos calá-lo a qualquer custo. Chega de falar sobre isso. Nós não queremos mais ouvir essa mensagem. Que é o que vai dizer os versos 23 a 25. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Antes de explicar essa parte do texto, irmãos, eu quero que você abra em Gálatas 1. Está parecendo quarta-feira hoje, né? Abra aqui, abre lá. Texto. Isso faz parte, é importante. Gálatas 1, 15 a 18. Gálatas, capítulo 1, versos 15 a 18. Aqui é uma carta paulina, né? E aqui ele nos conta algo importante para aquele momento ali do texto que nós estamos vendo de Atos. Gálatas 1, versos 15 a 18. Gálatas 1, 15 a 18. Então, olha ali, olha o que Paulo diz. Mas quando Deus, que me separou, aqui o texto é rico, né? Dá vontade de expor o texto aqui também, né? Mas vou me segurar. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Opa, Damasco aparece aqui. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, o apóstolo Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Por que eu chamei a sua atenção para esse texto? Para que você entenda um pouquinho melhor a cronologia de Atos. Aquilo que eu falei, que Lucas ele teve que selecionar o que contar e o que não contar. E muitas vezes ele vai dar saltos no tempo. Irmãos, quando você lê lá em Atos, aí pode voltar, a expressão que inicia o verso 23, decorridos muitos dias,
Lembra que nós começamos ali pela segunda parte do verso 19, onde ele diz, Saulo permaneceu alguns dias. Logo depois da conversão. Agora ele fala que decorridos muitos dias. Irmãos, possivelmente aqui ele deu um salto de 2 anos e meio ou 3 anos. Isso aqui já passou entre 2 anos a 3 anos do tempo que ele começou a pregar. Paulo ele foi até a região da Arábia e ficou lá por esse tempo até que ele retorna para Damasco. Então, nesse momento aqui do verso 23, ele já viajou para a Arábia, ficou lá em... O pessoal acha, alguns dizem, ele foi para um deserto e ficou lá meditando no deserto. Alguns dizem, inclusive, que ele pode ter sido ensinado pelo próprio Senhor Jesus durante esse tempo lá, nesses períodos de até 3 anos no máximo. Por quê? Porque em alguns momentos, no texto bíblico, especialmente aquele texto que nós lemos sempre na ceia de 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Então parece alguém que aprendeu de Jesus mesmo. Alguns dizem, olha, nesse tempo que ele ficou fora, Jesus apareceu para ele e ensinou ele. Mas muito bem, pode ser, ele apenas recebeu o ensinamento de outros discípulos. Quem ensina sobre Jesus, ensina da parte de Jesus. Né? É um discípulo do próprio Senhor. Então, seja qual for o caso, a região da Arábia não era um deserto, como as pessoas pensam, que ele foi lá, ficou no meio da areia por quase 3 anos, se alimentando de sei lá o quê. Não, eram cidades que ele ficou lá pregando, possivelmente, aprendendo com outros discípulos. Mas o fato é que ele volta para Damasco depois deste tempo. Depois desse tempo é o decorridos muitos dias. E aí, quando Saulo retorna, ele agora não encontra mais uma reação de não saber o que fazer com ele. Eles já haviam decidido o que fazer com Saulo. As pessoas estavam se opondo violentamente a essa mensagem. Agora, Saulo volta para Damasco correndo o risco de perder a sua própria vida, correndo o risco de morrer pelo Evangelho. E aí você pensa, que mudança, né? Que a gente começa no capítulo 9 lendo sobre Saulo, um cara que respirava ameaças e morte contra cristãos, e agora ele está recebendo a sua própria sentença de morte. O religioso fervoroso que queria perseguir os seguidores de Jesus, está agora ele sendo perseguido por causa do Senhor. Então o texto diz que os moradores de Damasco montam um plano para matar Saulo, mas isso chega aos ouvidos dele. Então aquele negócio, as pessoas começam a combinar, daqui a pouco cai em alguém que é simpatizante do cristianismo, conta para algum cristão, e a conversa chegou até Saulo e ele ficou sabendo, querem me matar. E aí fizeram um plano para salvar Saulo. Então Saulo, que chega na cidade de Damasco como um homem cego, ele sai agora num cesto, escondido. Essa é a história de Saulo com essa cidade. E aqui também, irmãos, tem algumas lições para nós. Existe aqui algo que a Bíblia confirma em outras passagens, que é o fato de que a mensagem que os cristãos são portadores, a mensagem do Evangelho, ela não vai encontrar neste mundo uma reação imediata de aprovação. A Bíblia explica por que isso acontece. A Bíblia explica por que o Evangelho não é uma mensagem popular e nunca será popular. Por quê? Porque desde o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todo ser humano, todo aquele que descende da humanidade Adão e Eva, nascem em um estado que a Bíblia chama de corrupção, de alienação de Deus. A Bíblia diz que o ser humano, ele está morto em seus delitos e pecados. É como se fosse um zumbi, The Walking Dead. É o Walking Dead da vida real. São seres humanos. Eles acham que estão vivos, mas eles estão mortos nos seus delitos. Por quê? Porque eles estão alienados de Deus, separados do Senhor. Nós nascemos em um mundo onde o pecado reina. Nós nascemos amando o pecado. É por isso que o pastor Adriano falou das crianças. Você observa o pecado nos primeiros meses. Eu vi o pecado na vida da Rafaela quando ela nasceu, que ela esperneava de fome. Ela não simplesmente pedia comida. Ela berrava, ela tinha raiva, você via nitidamente. Então isso é as marcas do pecado. Eu fico curioso para ver Jesus criancinha, como é que ele era. No céu a gente pergunta. O fato é que nós nascemos amando o pecado. Nós desejamos a independência de Deus.
Nós não queremos depender de ninguém. Nós não vivemos num mundo onde diz, você tem que ser independente. Mas Deus nos fez para ser dependentes. Para dependermos dele. Daquele que nos criou. Mas nós nos achamos capazes. Não, eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou autossuficiente. E aí a Bíblia diz que para mudar isso, que é inato do nosso coração, é necessário um milagre. A Bíblia diz que Deus precisa interferir. Ele precisa alterar a natureza do nosso coração. O profeta Ezequiel, ele ilustrou esse milagre dizendo que Deus vem e tira o coração de pedra do nosso corpo, aquele coração insensível, que é incapaz de buscar a Deus, e nos dá um coração de carne, que ama o Senhor e que quer seguir aquele que o criou. Existe um milagre aqui. O problema, irmãos, é que a palavra também diz que esse milagre ocorrerá com poucos. Tem uma das histórias que o Senhor Jesus conta sobre o convite para um casamento, para uma festa real. E aí ele diz lá em Mateus 22,14 que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Irmão, esse texto é duro de se ouvir. Ele está dizendo que o evangelho, a mensagem, o convite de Deus, está sendo pregado a todas as partes. Multidões de pessoas escutam a mensagem sobre o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o seu povo do pecado deles. Muitos estão sendo chamados por essa mensagem, mas poucos abraçarão essa mensagem. Diante desta pregação, da pregação do Evangelho, você tem basicamente 3 posturas principais. Você tem aqueles que ouvem, mas rejeitam de cara, imediatamente. Você prega o Evangelho, a pessoa de cara diz não. Algumas vezes pode ser até uma reação violenta, como no texto que nós estamos vendo. Você tem alguns que vão levar em consideração, que vão simpatizar com a mensagem, que vão achar a mensagem lógica, interessante, boa até certo ponto, mas internamente não há mudança, não há desejo de viver de acordo com as normas do Senhor. E você tem aqueles que são transformados e que abraçam, confessam a mensagem. Esses a Bíblia chama de os escolhidos. O fato bíblico, irmãos, que nós podemos comprovar na prática é que muitos são os que se perdem. Muitos são. Poucos são os salvos. Porque muitos se enquadram nos 2 primeiros grupos. E poucos fazem parte do 3º grupo. E aqui, irmãos, poderia me debruçar em eleição, predestinação, mas isso vai chegar agora, já na quarta-feira, nos cultos de oração e doutrina. São os próximos assuntos. É importante nós sabermos sobre isso. Por que escolhidos? Da onde surge isso? Deus, ele escolhe? Isso nós vamos abordar aqui nas quartas. A eleição compete ao Senhor. Nós não sabemos. Eu não sei quem crerá na pregação. Eu não sei como cada um vai reagir ao Evangelho. O que eu sei é que eu tenho que ser como Saulo. Em que sentido? Uma testemunha fiel. Pregar a verdade sobre Jesus. Minha tarefa é anunciar. Falar aquilo que a Bíblia fala. Não a minha ideia, não a minha opinião, mas aquilo que as Escrituras dizem. O resultado, as reações, como as pessoas vão reagir diante dessa mensagem do Evangelho, isso não está debaixo do meu controle. Nunca estará. O que eu não devo é me surpreender com pessoas que chegam, escutam e não voltam mais. Isso não deve nos pegar de surpresa. Por quê? Porque essa é a reação esperada diante daquilo que o pecado fez com esse mundo. É o normal. Se a Bíblia diz que as pessoas estão mortas, o que pode um morto fazer? Nada. Precisa de Deus agir. Então o nosso desejo, e aqui serve para todos,
para mim como pregador, para quem é evangelista, para quem é missionário, para a igreja no sentido de cada crente, nós nunca devemos querer ser populares. Nunca. Nós devemos ser apenas fiéis à palavra de Deus. Esta é sempre a nossa medida de sucesso. Qual a medida de sucesso de uma igreja? A quantidade de membros? Não. A medida de sucesso é a fidelidade ao Evangelho. A fidelidade na pregação da palavra de Deus. E isso serve para todos nós. Todos nós que compartilhamos de Cristo com os outros. Não se surpreenda se rejeitarem a sua mensagem. Não se sinta triste por isso. Saiba que cabe a nós apenas falar. Na certeza e na esperança de que as ovelhas do Senhor crerão. Algumas ovelhas não ouvem a voz do seu pastor na primeira vez. Você vai precisar pregar 2, 3, 4, 5, até que ela possa reconhecer o chamado. Mas nós temos que continuar falando. Prossiga sem desanimar. Lembre-se da igreja de Atos 2, onde o texto nos diz que eles perseveravam nas suas tarefas cotidianas, diárias, compartilhando pão, tomando as refeições com alegria, louvando o Senhor o tempo todo. E aí o texto diz, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A obra é do Senhor. É o Senhor quem acrescenta. Não é uma obra nossa. Nunca será. Nosso papel é apenas ser instrumento dessa obra. Compartilhar essa mensagem que é a única capaz de salvar. Toda pregação gera uma reação. A pregação bíblica vai lhe confrontar. Muitas vezes. Especialmente quando a pregação ela é uma exposição fiel do Evangelho. Porque a mensagem central do Evangelho reside no confronto em relação ao nosso pecado. Quando entendemos o que é o pecado, o que ele fez com nós, isso aponta diretamente para Cristo como o único Salvador. E não existe como o homem pecador receber essa mensagem de uma maneira doce e suave. Doce e suave é a salvação que o Senhor nos oferece. Mas o reconhecimento de que somos pecadores miseráveis, isso não vai ser fácil. Isso não é fácil. É difícil. É difícil ouvir uma mensagem que achata o nosso ego e que quebra com o nosso orgulho. Mas Deus nos dá uma certeza. Que essa mensagem difícil de ouvir, uma mensagem que foi escrita com o sangue de Cristo, ela sempre encontrará terreno fértil no coração de algumas pessoas. O Senhor Jesus disse que Ele tem ovelhas em todos os lugares e que elas estão só aguardando ouvir a sua voz. A voz do Senhor hoje está na boca daqueles que pregam o Evangelho, irmãos. A voz do Senhor hoje está na sua boca quando você compartilha essa mensagem com outros. Não deixe de anunciar. Nós precisamos perseverar, sabendo que o Senhor usa do Evangelho para alcançar o seu povo. Então, diante dessa realidade, irmãos, eu quero deixar algumas perguntas para a meditação pessoal. De que formas você pode compartilhar o Evangelho com outros, mesmo sabendo que a rejeição é uma grande possibilidade? De que forma isso pode te desanimar? Saber que o normal é a rejeição. Mas, por outro lado, de que forma isso pode te encorajar ao saber que Deus tem ovelhas por aí espalhadas, só esperando ouvir a voz do Senhor? E aí, conforme aprendemos hoje, que mesmo depois de crentes, nós ainda podemos ser confrontados pelo ensino bíblico, coisas que nós podemos ouvir e que não concordamos, coisas que nós estamos realizando de forma errada, mas descobrimos que temos que mudar, coisas que nunca são fáceis para nós, mas que nesse momento nós temos que nos submeter à palavra de Deus.
E para isso, você precisa conhecer a palavra. Será que você entende a sua obrigação em buscar a verdade bíblica para a sua vida? O quanto é perigoso você ser guiado pelos seus próprios raciocínios. Que você tem que se debruçar e aprender das Escrituras. Você percebe o perigo que há em ser enganado com um suposto Deus que você mesmo criou? Aprenda da Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Seja exposto a pregações bíblicas, centrada nas Escrituras. Faça isso, irmãos, porque isso é extremamente importante. E por fim, que reação a pregação desta manhã causou em seu coração? Qual foi a reação? Qual foi o seu sentimento? E por que eu digo isso? Porque sim, essa mensagem ela é racional, nós temos que entender, mas nós também somos seres emocionais. E normalmente nós reagimos em emoção àquilo que é dito. E tem um texto lá de Lucas 24 que fala sobre 2 discípulos que estavam na estrada para caminho de Emaús. E o Senhor Jesus apareceu a eles sem se deixar ser descoberto e pregou as Escrituras para ele. E demonstrou as Escrituras, como as Escrituras apontavam para Cristo. E aí o texto diz que o coração daqueles 2 discípulos ardia enquanto eles ouviam a palavra sendo explicada. Irmãos, essa é a reação de quem crê. Essa é a reação de quem já foi salvo pelo Senhor e que ama a palavra. Quando escuta o texto, o coração arde. O coração tem desejo. Ele ama aprender. E ele gosta da palavra de Deus e percebe a necessidade dela todos os dias. Como o seu coração reagiu nesta manhã? Pense um pouquinho e vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque como pecadores que somos, reconhecemos que somente o Senhor pode mudar a nossa disposição em relação ao pecado. Somente o Senhor pode desvendar os nossos olhos para a realidade do nosso estado de rebelião contra Ti. E se estamos aqui hoje reunidos em torno da palavra, isso é um indício, Senhor, de que um milagre já ocorreu em nossas vidas. Esse milagre, Deus, de trocar um coração que antes não buscava a Deus e não queria saber de Deus, e hoje estamos aqui em torno da palavra, amando o Senhor e desejosos em aprender cada vez mais. Que essa seja a situação individual de cada um de nós aqui. E se por acaso há alguma reação diferente disso, Deus, porque somente o Senhor conhece os corações, somente o Senhor sonda as nossas mentes, que o Senhor possa operar tão grande milagre. Não deixa que nenhum de nós se perca, Senhor. Que nenhum de nós seja enganado pela sua própria maneira de pensar, criando deuses de acordo com a sua preferência. Mas que a nossa confiança esteja sempre depositado naquele que é o Senhor que se revelou a nós por meio das Escrituras, por meio dos profetas do Antigo Testamento, por meio dos apóstolos e discípulos do Novo. E que cada dia mais, Senhor, o Senhor possa nos convencer da verdade e nos ajudar e guiar a nossa vida em um caminho de santidade e retidão, como aqueles que realmente foram transformados. Que não sejamos enganados por nós mesmos, nem por uma religiosidade vazia, mas que estejamos com a nossa fé firmes naquele que é a rocha, o Senhor Jesus, aquele que se revelou como Deus. Louvamos o Senhor, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.